Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pela mente e pela alma, com um guia muito especial, o filósofo e psicólogo William James. Nós vamos mergulhar na sua obra monumental, As Variedades da Experiência Religiosa. Mas olha só, não como um estudo de teologia, e sim como um verdadeiro mapa da psique humana. O James já começa suas famosas palestras com uma humildade que desarma a gente. Com essas palavras, ele não se coloca como um juiz ou um pregador, sabe? Ele se apresenta como um explorador, alguém que, assim como nós, se sente um pouco intimidado pela grandeza do assunto. E é essa honestidade que faz dele o guia perfeito para essa investigação. E aqui está a grande virada de chave do trabalho dele. O que o James propôs foi algo bem radical para sua época. Vamos parar de discutir se as doutrinas são válidas ou não e vamos analisar a força, o impacto que a experiência religiosa tem na vida das pessoas. Para ele, a fé era um fenômeno psicológico poderosíssimo, real nas suas consequências e que merecia, sim, ser estudado com seriedade. Essa abordagem, então, acabou inaugurando o que a gente poderia chamar de uma nova ciência da fé. O James quis entender o que acontece na cabeça de alguém quando uma crença toma conta da sua vida, tratando essa experiência com o rigor de um cientista, mas sem nunca perder de vista a sua profundidade pessoal. E bem no centro dessa análise, o James identifica um conflito que é fundamental na experiência humana, o que ele chama de a divisão da alma. Ele percebeu que existem, basicamente, dois tipos de temperamento que definem como as pessoas vivem o mundo e a religião: a mente sã e a alma doente. E essa divisão é muito clara. De um lado, você tem a mente sã, aquela pessoa otimista por natureza, para quem o universo é, no fundo, bom e o mal é só um obstáculo a ser superado. Do outro lado, a alma doente, que sente o peso do mal de um jeito visceral. Para essa alma, o sofrimento e a imperfeição não são acidentes de percurso, eles são a própria essência da existência. O ideal da mente sã é capturado de forma perfeita nesses versos do Walt Whitman. O James usa esse trecho para descrever um estado de espírito que não se atormenta, sabe? É uma visão de mundo mais harmônica, sem aquela angústia da culpa, numa aceitação bem serena da vida. Agora, em contraste total, a gente tem o grito da alma doente. Esse é um mundo de pensadores como Tolstói ou Bunyan, que sentiram uma melancolia profunda, uma sensação de que tem algo fundamentalmente errado com o mundo e com eles mesmos. E não é uma tristeza passageira, não. É um pavor existencial que faz a pessoa questionar o próprio sentido da vida. E diante desse abismo, a alma doente busca uma solução, uma transformação que possa reunificar o que está quebrado. O James chama esse fenômeno de conversão. É o ponto de virada psicológico que pode salvar a alma dividida desse tormento todo. A questão crucial, então, é como essa cura acontece? Como uma consciência que está fragmentada pela dúvida encontra, de repente, a unidade? E o James, como bom psicólogo, não vai atrás de uma resposta sobrenatural. Ele quer entender os mecanismos da própria mente que estão por trás dessa transformação tão poderosa. Ele observa que essa unificação pode acontecer de duas maneiras principais. A primeira é um processo gradual, quase imperceptível. É como se novos hábitos e sentimentos fossem crescendo aos poucos. Já a segunda é a conversão súbita, uma experiência explosiva, um momento de crise que reorganiza a personalidade inteira de uma vez só. E para explicar essas transformações repentinas, o James usa uma ideia muito à frente do seu tempo, o campo subliminal, que hoje a gente chamaria de subconsciente. A teoria dele era que por baixo da nossa consciência normal, ideias e sentimentos vão se formando, cozinhando em silêncio. E no momento de crise, essa energia toda pode vir à tona de uma vez, causando essa mudança dramática. E o resultado? Bom, figuras históricas como Santo Agostinho descrevem exatamente isso. Depois de toda aquela angústia da divisão, o que emerge é uma sensação profunda de paz, de unidade interior. É o fim da guerra interna. A alma, que antes estava em conflito, agora encontra um centro, um propósito. Mas para o James, a experiência interna, por mais poderosa que seja, não é o fim da história. A verdadeira prova de uma transformação religiosa está nos seus resultados práticos, naquilo que ele chama de frutos. Quer dizer, como essa nova unidade se manifesta no comportamento da pessoa no dia a dia. O James identifica um conjunto de características na vida dos santos, que, para ele, são essas pessoas que viveram suas conversões de forma radical.
Essas vidas frequentemente mostram uma força interior impressionante, um ascetismo, um desejo de pureza, uma caridade que vai além do normal e uma necessidade de se submeter a um poder maior. E esses frutos, olha, podem ter formas bem extremas, que chegam a desafiar a nossa compreensão. O James não foge dos exemplos mais chocantes. Ele descreve atos de caridade e de ascetismo tão intensos que quase parecem loucura, nos forçando a encarar o poder dessa força transformadora, mesmo quando ela nos causa um certo estranhamento. A obediência também podia levar a sacrifícios radicais. A história da irmã Marie Claire, que fez um voto de silêncio que a separou da própria irmã por anos, mostra como a submissão a uma autoridade espiritual pode passar por cima até dos laços mais básicos da vida. E para o James, esses exemplos, por mais esquisitos que pareçam, são dados psicológicos valiosíssimos. E isso tudo nos leva à conclusão da análise dele e à sua contribuição filosófica mais importante. Se não dá para a gente julgar a origem divina de uma crença, como é que a gente pode avaliar o valor dela? A resposta do James para isso é o pragmatismo. O pragmatismo é uma ideia poderosa de tão simples. Para o James, uma ideia é verdadeira se ela funciona, ou seja, se ela produz consequências positivas na vida real. A pergunta muda de onde veio essa fé para aonde essa fé está me levando. O ponto crucial é esse, então. Uma crença se justifica pelos frutos que ela gera. Ela traz mais força, mais paz, mais coragem. Ela torna a vida mais significativa. Se a resposta for sim, então para um pragmatista como James, essa crença tem valor e, nesse sentido, tem verdade. E ninguém encarna isso melhor do que o próprio Tolstói. Depois daquela crise terrível de alma doente, ele concluiu que a fé, independentemente da lógica, era a única coisa que o impedia de se destruir. Era literalmente a força que o mantinha vivo. Para o James, esse é o testemunho definitivo do valor prático de uma crença. E assim, a análise de William James nos deixa com uma pergunta muito pessoal e muito atual. Um convite a aplicar esse teste pragmático a nós mesmos. As crenças que nos guiam, sejam elas religiosas ou não, estão produzindo bons frutos? Elas nos dão força? Elas tornam o mundo um lugar mais rico para se viver? A resposta para o James não estaria em nenhum livro sagrado, mas na própria textura das nossas vidas.